Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, 1º de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa revela, no Brasil as crianças começam a usar as redes sociais mais cedo, ainda com 9 anos. Falta de acessibilidade. Você vai saber como é a rotina das pessoas com deficiência nos trens da cidade do Rio de Janeiro. E ainda, cultura africana. Estudantes e professores de uma escola técnica do Rio de Janeiro aprenderam uma maneira de combater o racismo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Os brasileiros têm o segundo melhor comportamento ambientalmente sustentável do mundo. Só perdem para os indianos. É o que mostra uma pesquisa da National Geographic, que avaliou a preocupação com o meio ambiente de 17 países. O Brasil ficou em segundo lugar em um estudo que fala sobre sustentabilidade, ações que ajudam a preservar o planeta. O comportamento dos brasileiros é nota 10, porque, segundo a pesquisa, preferimos produtos que impactam menos o meio ambiente. A minha família é grande, então a gente sempre compra no atacado, então a gente sempre leva algumas caixas ou pega no próprio supermercado para colocar dentro do carro e levar para casa. A gente nunca usa sacola plástica. Os hábitos de quem mora aqui, como usar mais transporte coletivo do que carros, morar em locais pequenos que não precisam de aquecedores e, na maioria das vezes, sem ar-condicionado, contaram pontos positivos para o país. Os brasileiros só perderam para os indianos, os primeiros colocados, porque comem muita carne vermelha. O gado no pasto traz desmatamento. Um item, por exemplo, nesse de alimentação, onde o Brasil se sai tão mal, fica evidente a lição, ou a necessidade de que se invista mais em diversificação da alimentação. Quando o assunto é reciclagem, o Brasil também se destaca. Segundo a Associação Brasileira do Alumínio, 97,6% das latinhas produzidas no país no ano passado foram reutilizadas. Isso significa uma economia de energia suficiente para abastecer o estado de Pernambuco durante um ano. Para o coordenador da Associação Brasileira do Alumínio, a reciclagem de latinhas pode ser ainda maior do que o calculado, tanto por conta da reutilização informal do alumínio, quanto pela reciclagem de latas que vem de outros países. Com certeza, esse número eu posso dizer que é até superior a 100%, por quê? Porque nós processamos, além de reciclar tudo o que tem internamente, um volume de sucata de lata importada, o que significa que nós colaboramos com o meio ambiente do país e também colaboramos com o meio ambiente de outros países. E uma pesquisa feita em 7 países mostra que, no Brasil, as crianças começam a usar as redes sociais mais cedo, ainda com 9 anos. Isso graças à autorização da família. 6 de cada 10 pais brasileiros permitem que os filhos criem perfis em sites de relacionamento. Uma pesquisa feita em 7 países mostra que os pais brasileiros são menos rígidos em relação ao uso das redes sociais. 6 de cada 10 permitem que os filhos criem perfis online. No Japão, apenas 1 em cada 10 crianças tem a permissão para entrar nas redes sociais. Já na Índia, metade dos pais permitem, mas só quando os filhos passam dos 14 anos. A idade não é o mais importante. O mais importante é os pais conhecerem bem seus filhos para avaliar o nível de maturidade que aquela criança tem. No mundo, a média de idade em que as crianças começam a entrar nas redes sociais é 12 anos. O curioso é que a maior parte desses sites estipulam a idade mínima de educação. As crianças dão um jeitinho e começam ainda mais cedo. Com apenas 7 anos, Beatriz conseguiu fazer um perfil no Facebook. Eu pus uma idade diferente para entrar, senão não pode. A mãe autorizou, mas diz que fica de olho no que os filhos fazem na rede. Eu tenho a senha dos dois, né? O acesso, o e-mail, o MSN, tanto do Orkut como do Facebook. Então, a gente sempre tá vendo que eles estão mexendo, que eles não estão. Quem costuma andar de trem sabe que o serviço oferecido tem vários problemas. Vagões lotados, poucos com ar-condicionado e que quebram constantemente. E se as dificuldades já são muitas... Imagina para quem é deficiente físico. Isso aí.
Entrar e sair de vagões exige atenção. Difícil. Tem que pedir ajuda às pessoas que estão descendo. Os homens descem e ajudam as senhoras, a criança a descer. Eu mesmo, com sapato, tenho medo de virar, eles me seguram com a mão assim, é bem complicado. Quando se trata de um passageiro deficiente físico, a dificuldade é maior. Nossa equipe registrou a situação enfrentada por uma turista francesa que precisou de ajuda para desembarcar na Central do Brasil. A composição estava a cerca de meio metro acima da plataforma. Isso ocorre porque nós temos 13 séries diferentes de trens e acaba ocorrendo esse problema. Nós reconhecemos, estamos fazendo 2 projetos. Um com o intuito de reduzir a distância, que é com a implantação dos borrachões, que já foram instalados em 2 estações. O outro projeto é de altura, para reduzir essa altura. Um risco que flagramos em outra estação e que exige esforço de Robson todos os dias. Ele tenta, mas não consegue embarcar. O maior absurdo está lá na estação de São Cristóvão, que dá pelo menos meio metro de altura e pelo menos uns 50 também de 50 centímetros de largura. Tornar o serviço totalmente acessível é um desafio, mesmo em estações onde rampas ligam a rua à bilheteria. Isso porque elas são muito longas e íngremes. Um cadeirante aqui teria dificuldades para subir sozinho. E vencida essa etapa, ele ainda vai precisar de ajuda de funcionários da Supervia para descer a escada e alcançar a plataforma. Eu moro em frente à estação de Edson Passos, é só atravessar a rua que eu estou junto à estação. E são 2 escadas enormes. E acessibilidade zero. O nosso programa de investimentos, ele vai até, a gente acredita que até 2015 nós já passaremos por uma revitalização de todas as estações. Religião, católico, evangélico, espírita. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Religião, católico, evangélico, espírita. Olha só, estudantes e professores de uma escola técnica do Rio de Janeiro têm a oportunidade de conhecer a cultura africana e mostram, na prática, o que aprenderam. Uma maneira de combater o racismo. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tão... No palco, a poesia de Moçambique. No desfile de roupas típicas, os estudantes mostram muito mais do que moda. A cultura marroquina é retratada no ritmo da dança do ventre. A plateia descobre como aprender pode ser bom. Melhor assim do que no papel e caneta, na teoria. Com certeza é melhor na prática. Uma vez por ano, esta escola técnica do Rio de Janeiro deixa a lousa e o caderno de lado para mostrar na prática um pouco da cultura e da história de países africanos. Uma forma de combater o racismo e a discriminação. Nós temos muitos alunos empenhados em trabalhar qualquer tipo de preconceito. Cada sala de aula recebeu painéis com temas diferentes. Estes aqui são sobre tecnologias. E esse filósofo retratado aqui, Sheikh Anta Diop, mostrou que a ciência surgiu na África muito antes do que na Grécia. E prova disso seriam as pirâmides do Egito. A pirâmide ela tem formas triangulares que são harmônicas e são sempre ocupando a mesma padronagem. Um dia para aprender que respeito começa sempre pelo verbo conhecer. A gente passa a admirar porque a gente não conhece, aí passa a conhecer e ter mais admiração. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia.